comunidade! Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. E hoje, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dividir aqui um pouquinho com vocês alguns relatos que eu recebi de ouvintes ou de pacientes que têm TDAH, que é o tema que a gente vai conversar hoje, tá certo? Eu vou dividir com vocês como eles descrevem a experiência de viver com TDAH. Um deles diz: eu sempre soube que eu era diferente. Sentia vergonha e medo do que era. Até descobri na vida adulta que eu tinha TDAH e tudo fez sentido. Foi uma libertação. Outro ouvinte disse: foi difícil descobrir quando eu tinha TDAH, foi difícil aceitar, mas fez todo sentido. Eu sempre sentia que é como se eu tivesse um motor Ferrari num carro Corsa. E aí o último diz: viver com TDAH dificulta as coisas, mas sem isso eu seria outra pessoa. Minha jornada para entender como viver melhor se concentra mais em encontrar um caminho que faça mais sentido com a maneira que eu funciono, e menos em reformar o meu cérebro para agir normalmente. Dizem que a nossa cabeça tem motor de foguete e freio de bicicleta. E de fato é assim que eu me sinto. Mas é quem eu sou. E quem sabe eu não consigo encontrar um freio melhor algum dia. Então, são com essas considerações que eu quero apresentar a nossa queridíssima convidada, Luciana Baratelli, que é neuropediatra, e ela tem um Instagram que eu achei o nome, assim, desde a primeira vez que eu vi, há muito tempo atrás, eu me encantei, porque eu amo coisas sem neura, sem dificuldade, que é neuro sem neura. Então, assim, eu me apaixonei por esse nome, eu achei fantástico. Luciane, seja muito bem-vinda à nossa comunidade de afeto. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E para quem ainda não te conhece, fala um pouco da sua trajetória profissional e como você se especializou, né? Como você decidiu aí ser neuropediatra. Obrigada, em primeiro lugar, Carol, pelo convite para falar sobre esse assunto que me traz um interesse muito grande, né? Eu acabo atendendo na prática muitas crianças com TDAH. Eu achei muito interessante esses relatos, mas acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles mais para frente. Então, me chamo Luciane Baratelli, sou neuropediatra, como você mesma já apresentou. Então, para a gente chegar nessa formação, primeiro a gente precisa fazer 6 anos de faculdade de medicina. Depois disso, fiz minha especialização em pediatria, que na minha época era com 2 anos, hoje em dia já são 3 anos, que é o pré-requisito. E depois dessa especialização em pediatria, eu fiz mais 2 anos de especialização em neuropediatria, né? Então, uma dúvida muito comum: o que trata o neuropediatra, né? Então, a gente basicamente vai tratar todos os transtornos e doenças que vão afetar ali o nosso cérebro, a nossa medula, os nossos nervos, os nossos músculos. Então, acaba incluindo muito, assim, principalmente no dia a dia do consultório. E apesar de já ter trabalhado em muitos hospitais, clínicas de reabilitação, hoje eu atendo apenas em consultório, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. E tem alguns pacientes também que eu atendo por telemedicina, né? Então, as famílias às vezes acabam tendo essa dúvida do que a gente acompanha, do que a gente não acompanha. E no consultório a gente acaba recebendo muito, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, as crianças que chegam com uma dificuldade na escola, na socialização, no relacionamento com os pares. Acaba sendo uma queixa muito frequente no consultório. E por conta disso a gente vai estudando cada vez Sim, mais, sim. né? Eu recebo muito a indignação, na verdade, de muitos pais dizendo: meu Deus, mas a fila para o neuropediatra são de 2 meses, 3 meses, assim, em alguns lugares do Brasil, né? Assim, realmente existe muita demanda para vocês e que, Sim. obviamente, é humanamente impossível estar aí abarcando todas as demandas. Mas, como nós vamos aqui hoje, especificamente, estar falando de TDAH, eu já quero entrar nesse assunto. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, assim, Luciane, como que os pais eles podem identificar o TDAH, né? Como o TDAH ele costuma se manifestar na infância? Porque uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, se o cérebro só é formado
só termina de se formar lá para o meio dos 25 anos, por que as crianças estão sendo diagnosticadas com esse transtorno tão cedo na vida, né? Assim, mas não é uma questão da gente parar e pensar e esperar um pouco mais. Então, explica pra gente o que é o TDAH, como é que ele se manifesta e, né, obviamente, como que a gente está podendo aí identificar e a partir de quando a gente já pode identificar esse transtorno. Então, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que ele já nasce com a criança e que os sintomas vão iniciar a sua manifestação na infância. Tanto que um dos critérios obrigatórios para o diagnóstico são esses sintomas terem iniciado antes dos 12 anos, mas não é um transtorno exclusivo da infância, né? Então, ele pode sim acompanhar essa pessoa até a idade adulta e a gente pode fazer esse diagnóstico em qualquer fase da vida. Embora, claro, quanto mais velho, mais difícil vai ficando, porque a gente precisa ter ali esse histórico de que isso começou muito cedo. Então, quando a gente abre o DSM, que a gente brinca que é como se fosse a Bíblia, né, da neurologia e da psiquiatria, ele tem ali critérios bem claros, eu até peguei aqui para a gente poder, para não esquecer de nada. Então, ele fala muito de um padrão persistente de hiperatividade, impulsividade e desatenção. E aí vem ali uma listinha que eu não vou ler aqui, né, mas que a gente encontra facilmente na internet, com 9 sintomas de desatenção, com 9 sintomas de hiperatividade, que muita gente pega essa lista isolada e acha que se a criança preencheu ali aquele checklist, ela vai estar diagnosticada com TDAH. E aí vem, mas aí todo mundo tem TDAH e não é bem assim, né? Esse é um dos sinais, talvez, iniciais para você levar essa criança sob uma vigilância para você investigar se ela tem TDAH ou não. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de prestar atenção nas tarefas escolares, que quando você fala parece que ela não está escutando, que ela é muito avoada, que perde muito material. Esses são alguns dos sinais que falam para a gente de alerta para desatenção. Mas lembrando que a gente sempre precisa comparar com o que seria esperado para uma criança naquela faixa etária, né? Do mesmo modo que a gente tem ali os critérios que falam para a gente a favor de estar presente uma hiperatividade. Então, acho que o primeiro passo é de fato saber que a criança é diferente de um adulto. Então, a gente sempre vai comparar para aquela fase do desenvolvimento. Isso está dentro do esperado? Então, claro que eu não vou esperar, por exemplo, que uma criança de 4, 5 anos fique ali 15 minutos, 20 minutos, talvez sentado numa cadeira fazendo uma única atividade sem levantar. Eu não vou esperar disso, né? Mas, às vezes, uma criança do primeiro ano, que por mais que tenha ali 6, 7 anos, que a gente sabe que é uma idade que tem uma necessidade da maior de movimento, que eles ainda são muito imaturos, mas uma criança que já está passando pelo processo de alfabetização e ela não consegue ficar sentada na carteira o suficiente para fazer as atividades dela, para conseguir absorver o que o professor está explicando, que às vezes mesmo durante uma brincadeira, esse nível de hiperatividade é tão intenso que prejudica até os colegas. Então, assim, nem as outras crianças de 6 anos toleram aquela agitação, mesmo eles sendo muito agitados. Então, são alguns sinais de alerta que a gente vai ligando. Além desses sintomas terem que estar presentes, é importante que eles tenham iniciado antes dos 12 anos. Então, isso especialmente para os adultos, né? Então, na idade adulta já entra um diagnóstico diferencial de uma insônia, de uma ansiedade. Então, é muito mais difícil, mas é um diagnóstico que pode ser feito em qualquer idade. É importante também que esses sintomas estejam presentes em mais de um ambiente. Então, se em casa traz um prejuízo, na escola ele está ótimo. Não é isso. Não é TDAH, né? Mas sempre lembrando, tá? Que dependendo da forma como isso se manifesta e dependendo de como é a família, do nível de suporte que essa família dá para a criança, isso pode não aparecer, não porque essa criança não tem os sintomas em casa, mas é porque aquilo não é cobrado. Então, se a gente pega, por exemplo, uma criança que tem uma apresentação desatenta, que é mais comum em meninas, né? Às vezes na escola, quando é demandada uma autonomia maior dela, aquela desatenção vai aparecer. Em casa, pode ser que a família não veja sintoma, porque é aquela criança calminha, que não afronta os pais, que é educada. Mas quando você vê, por exemplo, uma criança que recebe um suporte muito maior do que seria esperado para a idade dela.
uma criança de 9 anos que se você colocar ela no chuveiro, ela não consegue tomar um banho sozinho, porque ela tá ali prestando atenção e ela se distrai com shampoo e com condicionador, e para colocar uma roupa, ela às vezes não consegue se organizar, mas tem uma babá, tem uma família e tá recebendo tudo ali na mão. Então isso pode não Sim, aparecer, tá? Mas precisa estar presente. Só assim, não existe TDAH que se manifeste só na escola, não existe TDAH que se manifeste só em casa. Um outro ponto importante, precisa trazer um prejuízo. Então, se é uma criança muito ativa ou uma criança que tem um tempo de atenção mais curto, mas que está performando bem na escola, em casa, que está desenvolvendo autonomia, que tem amigos, que não está trazendo nenhum prejuízo aquilo para ela, ela não tem TDAH. Isso é um critério básico para sim, qualquer transtorno, né? E claro, você tem que ver que não tem ali nenhuma outra coisa que possa estar causando e justifique aqueles sintomas, assim, uma privação de sono, um quadro de ansiedade, que pode mimetizar. Mas eu falo que isso é o que está sim, escrito no livro, né? Na prática, quando a gente vai estudar por artigos, por outras fontes, a gente vê, eu falo que o buraco é muito mais embaixo, sabe? Então a gente não pode resumir o TDAH a um transtorno que vai trazer só hiperatividade e desatenção. Ele é uma disfunção exato. executiva. Então, todas as funções executivas, que seriam essas funções cerebrais superiores, né, elas vão estar afetadas. Então, de maneira bem leiga, a gente tem o córtex pré-frontal, que seria ali o nosso gerente do cérebro, que é a área que fica aqui mais aqui na frente. Então, a gente tem a área que controla a parte motora, a área que controla a sensibilidade, a visão, a audição, a linguagem. E o córtex pré-frontal, ele é ali o gerente, é o maestro, que vai fazer tudo se Uhum. organizar. Então, se você tem uma disfunção nessa área do cérebro, e aí até já respondendo essa questão sobre a Sim, maturidade, a gente sabe que pessoas com TDAH têm um amadurecimento mais lento do cérebro, né? E até algumas pesquisas que mostram uma diferença na espessura cortical, embora a gente não faça exames de imagem para diagnosticar, a nível de pesquisa você vê que o cérebro pode ser um pouquinho mais fino nessas áreas. Então a gente vai ter, por exemplo, também um déficit no controle sim, inibitório, que é de você conseguir adiar uma recompensa, resistir ali a uma tentação. Eles querem tudo sim. para ontem e com isso acaba às vezes metendo os pés pelas mãos, de modo mais impulsivo. Tem um déficit também na memória de trabalho, que é você reter as informações no curto prazo. Então, se eu estou conversando com você, eu preciso lembrar o que você me falou para conseguir encadear Sim. a minha conversa. Se eu estou lendo, por exemplo, um livro, eu preciso lembrar o que eu li no capítulo anterior para poder seguir os Uhum. seguintes. Então, isso também é difícil. E um déficit também na flexibilidade cognitiva, que é você ajustar ali, você entender que você pode chegar no mesmo destino por dois Sim. caminhos diferentes. Então, isso é uma dificuldade que eles costumam ter. Então, não dá certo e fica ali dando muito em ponta de faca por ter essa dificuldade na Eu acho flexibilidade. excelente o que você trouxe, né? Porque não tem como a gente falar sobre TDAH sem falar sobre funções executivas. Assim, não existe falar sobre Sim, TDAH sem pontuar as funções executivas. E para as pessoas que são leigas, assim, a gente normalmente divide as funções executivas em três grandes categorias. Que uma foi que você comentou, né? É o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho. Então, essas três grandes categorias de funções executivas, elas vão estar prejudicadas, ou você vai perceber um atraso, ou um comprometimento com crianças com TDAH. Então, eu achei excelente que você pontuou isso, porque é uma maneira que os pais também podem estar aí identificando, né? Prestando atenção. Poxa, mas ela nunca lembra de nada, ela não consegue fazer um planejamento. Isso vai se mostrar de uma forma muito, eu acho muito nítida, principalmente quando a criança está aí na escola, né? Então, é época de prova e ela não consegue organizar as provas, ela não consegue organizar o dia, e isso vai, assim, realmente ficar bem evidente. Outra coisa que você pontuou, que eu acho excelente a gente só falar de novo, é que existe uma diferença entre meninas e meninos. Né? Assim, a gente também percebe isso, que sim, as meninas, muitas vezes, elas não são propriamente diagnosticadas, de uma maneira precoce, talvez como um menino, porque, como você disse, elas talvez não são esperadas algumas coisas que se esperam dos meninos, ou elas são ajudadas ou contribuídas de uma forma completamente diferente, aonde identificar esses sintomas vai realmente demorar, né? E aí,
também uma coisa que a gente vê muito em crianças com TDAH, por conta até mesmo do controle inibitório, são esses impulsos de irritabilidade, né? Uma criança que fica altamente Uhum. irritada. E aí a gente realmente encontra um, um os pais de crianças com TDAH, eles realmente ficam exaustos, né? Assim, eles ficam, eles estão sempre cansados, dá uma diferença, você vê assim, quando as pessoas falam sobre até os desafios da parentalidade, quando a gente fala da parentalidade neuroatípica, o TDAH, ele entra nessa categoria, né? Assim, porque realmente são Uhum. desafios diários que esses pais têm que lidar, que realmente são extremamente penosos, inclusive para a relação pai-filho. E aí, dentro disso, assim, quais são os principais desafios que você percebe nas famílias que enfrentam esse diagnóstico, né? Tanto na família quanto nas crianças. Quais são os principais desafios que o TDAH traz? Então, assim, para as famílias, né, eu acho que tem muitas questões. A gente tem que lembrar, primeiro, que é um transtorno Uhum, genético. Então, é muito comum que o pai, a mãe ou os dois tenham também um quadro de TDAH. E às vezes a gente precisa dar para o nosso filho aquilo que a gente sim, não tem, né? A gente ajudar uma criança, por exemplo, a se organizar, a fazer um planejamento, sendo que isso já é mais difícil para os sim, pais, né? E um outro grande desafio que eu vejo é que como o TDAH ele apresenta muitos sinais que são naturais da infância, mas numa intensidade além do que seria o esperado, né? Existem muitos mitos ao redor dele, de que o TDAH não existe, de que a criança é mal uhum, educada. Então os pais eles já chegam com uma culpa muito grande de que eles estão fazendo algo de errado, de que eles falharam na educação. E tem até uma história que me marcou muito, né? Que era uma mãe que tinha dois filhos. Então, o primeiro filho era uma menina que era neurotípica, que ia muito bem na escola. E um tempo depois, assim, eles tinham uma diferença de idade grande, né? Ela teve um menino com uhum, TDAH. E ela me falava isso, assim, caramba, eu achava que eu era uma mãe perfeita até ter o meu segundo filho, porque a menina era aquela menina que não dá trabalho, que vem bem na escola, que não precisa botar para estudar. Então ela tinha isso, assim, é que a gente acaba internalizando, eu tô sim, educando direito. E quando veio o outro menino, que era um menino muito agitado, muito impulsivo, que demandava muito, e ela seguindo uma linha de educação, tentando seguir uma linha parecida, né, veio aquele uhum, choque. Então, no caso dela, ela até tinha essa percepção, mas para outras famílias eles já chegam com sim, muita culpa, sabe? Porque as famílias. E como é que as escolas abordam isso? Olha, o fulaninho, ele não está ficando quieto. Você precisa conversar com o sim, fulaninho para ele ficar mais quieto. Só que a gente sabe que não adianta, né? Que a criança tem uma necessidade maior de movimentação. Então, eles são com famílias bombardeadas de sim, todos os lados. A escola, que está todo dia mandando recado na agenda dizendo que a criança não se comportou, de que a criança está muito agitada, de que a criança esqueceu de entregar o dever de casa, a sociedade cobrando, né? Às vezes as outras crianças já não querem mais brincar com ela, então a criança vai ficando isolada, ou as mães dessas outras crianças começam a perceber, começam a deixá-la de sim, lado, uma culpabilização muito grande. Então eu vejo que é um desafio, muito, né? E além disso, a gente vê, né, até hoje nas redes sociais que o TDAH não existe, que é invenção, que é da indústria farmacêutica, o que as pessoas querem dopar os filhos, que as famílias querem um caminho mais fácil. E eu falo, gente, eu não sei que famílias são essas, porque assim, não são as famílias que chegam para sim, mim, entendeu? Eu nunca recebi nenhuma família que chegou pedindo para dar um remédio porque estava muito difícil. Pelo contrário, né? As famílias elas tentam de tudo, assim, as famílias elas chegam se sentindo culpadas, elas acham que elas estão falhando quando a gente precisa iniciar um tratamento medicamentoso, a gente tem que fazer todo um trabalho de dizer que tratar não significa uma falha dos pais, nem uma falha sim. terapêutica. Então, é muito Eu difícil, vejo assim. muito, muito claramente isso na clínica. Eu tenho, inclusive, uma paciente que me procurou. Na verdade, era para terapia individual. E aí, no decorrer, ela sempre trazia questões com a filha, sempre trazia questões com a filha. E aí, eu fui tentando. Ela achava que era autismo. E aí, eu disse: Ó, já que você tem Uhum. todas essas questões, vamos investigar, né? Procure, indiquei, etc. E aí a gente chegou no diagnóstico, ela chegou no diagnóstico de TDAH,
e uma culpa gigantesca. Antes disso, tentamos várias estratégias, né, de parentalidade respeitosa. E ela, o que é que eu estou fazendo de errado? Ainda não está funcionando. A diretora da escola me liga todo dia. Eu já tive reuniões. Eu vou lá na sala da minha filha, é uma sala pequena que não tem espaço para ela se mexer, e eu sinto que ela tem necessidade, que isso irrita muito a criança. E aí acaba que não só os pais ficam exaustos e com toda essa cascata de emoções, né? Ah, eu tô me sentindo culpada, talvez a culpa seja minha porque é o meu gene, né? Vem de mim. Então vem uma vergonha, uma Sim. culpa, uma exaustão realmente por estar lidando com aquelas dificuldades todo dia. E a criança também em contrapartida como você disse, ela se sente isolada, ela se sente fora de controle, né? E ela também começa a receber desde muito cedo na vida feedbacks de que tem alguma coisa de errado com você. Você é impossível, você é isso, você é aquilo. Então a criança começa a entrar num mecanismo de defesa desde muito pequena, porque ela tem que estar assim, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? E ao mesmo tempo ela não tem o menor controle do que está acontecendo, né? Então realmente pode Uhum. ser muito penoso para as famílias quando a gente demora muito também para fechar um diagnóstico. E esse diagnóstico ele pode ser feito de forma clínica, não é isso, Luciane? Assim, por uma neuro, mas também por uma psicóloga ou Isso, por ou um por um psiquiatra. psiquiatra, né? Isso que você falou do diagnóstico, até queria voltar, que eu guardei isso quando você falou dos relatos dos adultos, porque a gente vê que é muito comum assim a família, eu tenho medo que o meu filho fique Sim, rotulado, né? Ah, eu tenho medo de dar um diagnóstico. Mas quando a gente vê para o adulto, né? Quando a gente vê um adulto que recebe um diagnóstico, eu nem falo só do TDAH, eu falo até adultos que foram identificados como estando no espectro autista, eles têm muita sensação de sim, alívio, né? Então, o adulto, caramba, finalmente eu me entendo. Porque essas crianças, elas já percebem que são sim. diferentes, né? E a criança, ela sabe que ela está agindo errado. Errado, assim, entre aspas, né? Ou ela sabe que ela está agindo diferente do que se Uhum, esperaria dela. Então, ela entende, né? Que ela precisa ficar sentada em sala de aula e ela não consegue. Então, isso vai minando com a autoestima da criança. E por isso que eu falo assim, ficar só conversando, dizendo que não pode, não não vai. vai funcionar, né? A gente tem que realmente ter outras estratégias. E às vezes é preciso lembrar do adulto, porque os pais chegam para mim e falam, mas caramba, ele sabe que ele não pode agir dessa forma. E aí eu lembro quantas vezes Uhum. nós, né, sabemos, né? Quantas vezes nós adultos, a gente chega e pensa, olha, preciso comer menos chocolate. E quando a gente vê, a gente está lá na loja comprando uma barra Sou inteira e culpada comendo, disso né? toda Quantas semana. vezes a gente que é adulto fala, ah, eu vou seguir uma rotina de atividade física e chega no segundo dia de academia você fica dormindo até mais tarde. Então, assim, se a gente, né, que já tem um cérebro Sim. maduro, a gente não consegue cumprir tudo que a gente acha certo, o que você vai esperar isso de Uhum, uma uhum. criança, né? E para uma criança que tem TDAH, isso é mais difícil ainda do que seria para outras crianças da idade dela. Então, a gente precisa Sim. desvencilhar isso, né? De a criança estar fazendo isso de propósito. Ela, na verdade, não consegue agir diferente e a gente precisa ajudá-la com que ela consiga agir Sim, de outra forma. existe. Eu ouvi uma vez uma analogia que eu achei excelente em relação ao TDAH, que foi assim: é como se eu chegasse para você, Luciane, olha, eu quero que você vá comprar um violino e que amanhã você toque um Beethoven para mim. E aí você, tipo assim, oi, como assim, né? Você quer que eu compre um violino? Então é muito difícil. A gente espera que as crianças, na nossa cabeça, muitas vezes aí você pode falar, olha, Carol, mas eu não tô pedindo nada tão extravagante assim. Eu só tô pedindo que ela arrume o quarto dela, né, no caso. Mas, na verdade, o pedido que a criança entende é tão difícil quanto, né? Assim, por conta Sim, desse realmente atraso e desses prejuízos nas funções executivas. E aí é importantíssimo a gente entender um conceito vigotskiano, né, assim, de zona proximal de desenvolvimento, que é o espaço entre algo que a criança consegue fazer sozinha e o que ela ainda não consegue. Então, é entender aonde a criança está naquele momento, quais são as habilidades, e a gente vai precisar ajudar muito até que ela também pegue o embalo e consiga ir desenvolvendo as habilidades. Agora, o que eu vejo muito também, e aí eu queria conversar com você, entender o que é que você acha sobre isso, né? Porque muitas pessoas dizem,
Ah, não, ele justifica. Porque tem TDAH, então eu não posso fazer isso, ou eu não vou fazer aquilo porque eu tenho TDAH, né? Começa a justificar é, essa falta de habilidade no mundo real, porque as coisas precisam continuar sendo feitas, né? Você precisa continuar Uhum, estudando para a prova, você precisa continuar indo para a escola, tendo resultados uhum. acadêmicos. E aí, o que que a gente pode dizer também para essas famílias, né? Assim, que suporte, qual é o suporte fundamental que essas crianças precisam? E como que a gente pode fugir dessa também de ficar justificando tudo por conta de do TDAH? Nossa pergunta é muito interessante, porque eu acho que a gente tem que encontrar um Sim. meio do caminho, né? Então, o diagnóstico é importante para a gente entender aquela criança, entender quais são as características dela, mas eu falo que a gente também não pode entrar no melô da Sim. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não é como as coisas funcionam. É a gente identificar onde a gente está, e eu gostei muito do que você falou, assim, de saber até onde essa criança Uhum. vai alcançar. Então, se eu sei que para ela é muito difícil arrumar o quarto todo, eu não vou chegar para ela e falar, olha, fulaninho, seu quarto tá lá uma bagunça, você Sim. vai lá e arruma. Eu vou ver qual é o degrau que ela dá conta de subir e vou ali auxiliando ela que ela atinja esse objetivo. Então, se eu preciso que ela arrume o quarto, eu posso fazer o quê? Pegar uma tarefa que é muito grande e que ela não está dando conta e dividir em Uhum. tarefas pequenas. Então, em vez de eu falar arruma o quarto, eu vou falar: olha, vamos pegar todas as suas bonecas que estão espalhadas pelo quarto e vamos botar aqui numa Sim. cestinha. Ah, agora que a gente guardou essa boneca, vamos pegar os seus ursinhos e botar aqui desse lado. Então a gente pode ir quebrando uma tarefa. E se ela não consegue sozinha, talvez ir acompanhando. No começo eu faço junto, depois eu vou diminuindo esse suporte. E eu acho que é importante também, assim, a gente começar a observar isso tanto para a criança quanto até para o adulto, né, que foi diagnosticado mais tarde, até que ponto eu consigo ir e aonde eu vou conseguir Sim. me respeitar. Porque vão ter situações que a gente vai ter que entender, olha, ela realmente Uhum. não dá conta, né? Ela tem um nível de inquietação motora muito grande que talvez ela não vá tolerar algumas situações, né? Ah, se eu quero ir para um restaurante, eu sei que para ela não vai ser difícil, eu posso não ir porque não vale a pena comprar Sim. aquela batalha, né? Ou buscar um lugar com espaço kids. E começar também a ver, assim, a gente fala, transtorno é o que traz prejuízo, né? Não é só o que foge da média. Então, às vezes a gente está na fila para comprar a pipoca no cinema. A gente está ali no shopping, né? A criança, o que a gente espera? Que ela fique ali do nosso lado, paradinha, esperando chegar a vez. Mas esse é um comportamento adulto que pode ser que aquela criança não Sim. atinja ainda. Mas eu posso permitir que ela faça um movimento, então assim, ela deu uma corridinha para um lado, ela deu uma corridinha para o outro, mas ela não furou a fila de ninguém, ela não tá sendo desrespeitosa com ninguém, ela não tá atrapalhando outras pessoas. Então vamos respeitar? Assim, é o Sim. jeito dela de aguardar na fila fazendo essa movimentação. Mas isso não significa, por exemplo, que eu vou permitir que ela fure a fila e vá lá na frente porque ela tem TDAH Uhum. e não sabe esperar. Então é uma linha tênue que a gente tem que ir avaliando assim a cada situação. Até que ponto eu vou respeitar como sendo uma característica dela, que ela não dá conta de melhorar agora, ou que não está trazendo um prejuízo nem para ela, nem para as pessoas que o cercam, e até que ponto que eu sei que é difícil, mas eu vou ter que traçar uma estratégia para ela conseguir ir Sim. evoluindo. Porque se a gente cobra demais, né? Se a gente pede para a criança subir um degrau muito grande, ela não vai, porque as perninhas dela não vão alcançar, mas a gente também não pode deixar ela ali parada no degrau que ela tá para Sim. sempre, Até né? porque, assim, você mencionou que as crianças com TDAH normalmente elas têm a autoestima muito prejudicada, né? Justamente por conta de todas essas mensagens que elas escutam desde muito cedo na infância. Então, a gente hoje também sabe que um componente muito importante da autoestima é o senso de competência. Se a gente ou permite que a criança faça tudo, ou cobre algo extraordinário que ela não tem condições de fazer, é como se a gente estivesse chutando a criança que já está no chão caída, né? Então, assim, a gente não está ajudando ela a desenvolver esse senso de competência que vai ser crucial aí para dar uma melhorada na autoestima dessa criança. E encontrar maneiras
de estar colaborando com essa criança ou com esse adulto, né? Eu tenho uma amiga muito querida que descobriu o TDAH depois de adulta e ela sempre perde as coisas. Ela vai para um canto, ela deixa o óculos, ela deixa a bolsa, ela deixa... Já perdeu, assim, várias coisas ao longo da vida. E uma das estratégias que ela usou usando tecnologia, hoje ela colocou um chip no óculos dela e ela também tem um sensorzinho que detecta aonde que a bolsa dela tá, que ela deixa dentro da bolsa. Então, ela usa dessas estratégias para que, ai meu Deus, eu esqueci, porque apitou aqui e eu tenho que voltar para pegar meu óculos, né? Ou eu sei aonde está a minha bolsa. Então, essas são também algumas maneiras de estar facilitando e ajudando aí a vida das pessoas com TDAH, que eu achei super interessante essa forma que ela encontrou. E tem uma paciente minha que o filho dela, e aí eu acho interessante a gente falar sobre o hiperfoco, né, Luciane? Porque as pessoas, quando escutam TDAH, elas pensam que é hiperatividade e desatenção. Ah, não, mas o meu filho não tem hiperatividade, porque ele passa horas jogando esse videogame, né? Assim, então, é importante a Uhum. gente também falar do hiperfoco e o quanto que nós também podemos usar aspectos do que os nossos filhos estão super interessados. Por exemplo, o filho dessa minha paciente era super interessado em foguetes e planeta e etc. Então, a gente se utilizou um pouco daquilo para conseguir executar algumas atividades, para ir conseguir construindo habilidades no dia a dia dele. Mas fala um pouquinho para as pessoas sobre o hiperfoco. Então, assim, quando a gente pensa em TDAH, né, até eu falei ali pela descrição, a gente pensa muito numa Sim. desatenção. E até apareceu para mim hoje numa rede social exatamente isso, né? Era um vídeo de uma criança que estava ali na sala, na aula de matemática, sentado para trás, bagunçando, e depois esse mesmo menino vendo um vídeo totalmente Sim. desconcentrado. E aí as pessoas falam: ah, TDAH não existe. Dá vontade de chorar quando você vê os comentários. Você tem que dar uma chinelada nessa criança, enfim, aquelas coisas medonhas. Mas o que a gente sabe hoje é que o TDAH, na verdade, é que a pessoa tem uma falha em modular a atenção de acordo com o ambiente dela. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo que se eu tô, por exemplo, tô eu e minha família, a gente vai fazer uma trilha na praia, né? Eu preciso ter uma atenção mais aberta, vamos dizer assim. Eu preciso prestar atenção. Se minha filha tá vindo atrás de mim, se tem uma pedra no caminho, se pode vir uma cobra, qual o caminho que eu vou seguir. Então, eu não posso ficar focando ali, como é bonito o detalhe da flor que tá no topo da árvore, porque se meu foco for ali no micro, eu vou me Sim. perder no macro, né? Mas se por outro lado, eu terminei a trilha, eu tô sozinha na praia, eu estendi ali a minha canguinha e eu vou ler um livro, eu preciso conseguir bloquear os estímulos externos para conseguir entender aquela história. Então, meu cérebro ele tem que ser capaz de bloquear o que as pessoas estão conversando na barraca do lado, o vendedor de empada que passou ali gritando, tudo que está acontecendo ao redor, senão eu não vou conseguir focar no meu livro. Mas eu também não posso chegar num extremo, por exemplo, de estar tão focada ali que a maré subiu e me levou junto porque eu não percebi que o Sim. mar estava vindo, né? Quem tem TDAH, a gente brinca que ele varia entre os dois extremos, entre o hiperfoco e o desfocado, né? Então ele pode, em situações ali na escola, que ele precisa prestar atenção na professora, é muito difícil, porque ele vai estar prestando atenção no colega, no que passou no corredor, em tudo ao mesmo tempo. Mas em algumas situações, e aí especialmente situações que trazem um prazer Uhum. muito grande, que hoje a gente vê, especialmente nos eletrônicos, mas não são só os Sim. eletrônicos, a pessoa pode fazer um hiperfoco. E às vezes esse hiperfoco é tão extremo que ela Uhum. esquece o que tinha, né? Aquela pessoa. Eu tô ali focada no videogame e aquilo ali tá ativando o meu centro de recompensa, né? Porque você aperta um botãozinho e você recebe o estímulo. Aperta um botãozinho e você Sim. aperta o estímulo. Eu fico tão focado que eu esqueço que eu tenho que buscar meu filho Uhum. na escola. Então a gente vai para um extremo muito grande. Mas esse hiperfoco também pode ser usado de maneira positiva. Então a gente vê, por exemplo, muitos adultos com TDAH que são muito bem sucedidos em suas carreiras, porque eles fazem o hiperfoco ali naquilo e são uma pessoa muito dedicada que tem um cargo de liderança e é bem sucedido e reconhecido pelos pares e tudo. Mas quando você vê o restante da vida dessa pessoa é caótica, né? E sempre tem alguém por trás. Seja a esposa que está dando conta ali de todo o Uhum. resto,
que é, como falo, super bem sucedido no trabalho, mas em casa não consegue organizar nada, né? Ou então tem ali uma secretária que está dando conta de tudo para aquilo, para aquela roda continuar Sim, girando. Então, e nas crianças também pode ter esse hiperfoco, né? Que vai estar normalmente associado à área que essa criança tem uma maior habilidade, sim. E isso também pode ser trabalhado até para melhorar a autoestima sim, dessa criança, né? Que é muito comum a gente querer tirar aquilo da criança que é boa, especialmente quando são áreas que são vistas como menos importantes, né, na nossa sociedade. Então, o menino, ele se destaca na educação física, mas ele não vai bem em matemática. O que a escola faz? A primeira coisa, não terminou a matemática, com punição vai ficar sim, sem fazer a aula de educação sim. física, né? Ou então a gente tira a criança da aula de desenho, que é a grande habilidade dela, para botar num Uhum. reforço. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente também tem que trabalhar, assim como a gente vai trabalhar as áreas de dificuldade, a gente também tem que potencializar as habilidades dessa criança, não só pela autoestima, mas pensando até no Sim, futuro dela, né? Quando a gente vai se profissionalizar, a gente vai buscar aquilo que a gente é bom e não que a gente tem muito bem dificuldade, colocado. E eu né? já falei isso aqui diversas vezes no Apegados, porque normalmente nós temos realmente esse mecanismo de, é ruim de matemática, vamos colocar então reforço de matemática por 5 horas. E aí tira da criança uma dança, ou um futebol, ou uma arte que ela poderia estar fazendo, e que a motivação que se tornar melhor em algo que você já é bom, né? Assim, elevando sua competência naquilo, poderia estar trazendo essa motivação para algo que ela não é tão boa. E justamente como você disse, quando a gente vai escolher nossa profissão, a gente não escolhe algo que nós somos ruins, normalmente, né? Então, a importância de entendermos o valor que nós precisamos estar dando para o hiperfoco dos nossos filhos, né? Para o que eles são bons. É muito bem colocado. E aí, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, e como é que você diria que os pais podem promover um ambiente positivo e estimulante para uma criança com TDAH, né? Respeitando as necessidades dela e o potencial dela. Como que esse ambiente em casa ele pode ser favorecido? Então, assim, antes disso, eu queria falar que a gente precisa entender o TDAH como um Uhum, transtorno e um transtorno que precisa de uhum, tratamento, né? Então, a gente vai dar alguns suportes em casa, mas a gente precisa entender que essa criança precisa de um tratamento específico, porque aquilo está trazendo um sofrimento sim, para ela, né? Então, hoje em dia, a gente tem duas grandes linhas de tratamento que são eficazes, né? Tanto a linha da terapia feita com o psicólogo, que a gente sabe sim que vai ter uma resposta boa, que vai ajudando a criança a trabalhar ali as funções sim, executivas mesmo. E também tem a linha de tratamento medicamentoso, que embora a gente saiba assim que acaba tendo um preconceito muito grande, né? E aqui eu nem vou entrar muito em qual medicação é melhor, porque a gente sabe que tem um leque muito grande. Não acho que seja esse o objetivo do podcast. Elas têm um papel muito sim, importante, né? Para minimizar as consequências que o TDAH traz no sim, longo prazo. De aumentar o risco dessa criança ter uma depressão, ou ter uma ansiedade, ter uma obesidade, baixo rendimento escolar, baixo rendimento, uma pior colocação no mercado de trabalho. Então a gente precisa entender, aceitar que os nossos filhos precisam de ajuda e buscar um profissional que vai conseguir delimitar ali o melhor tratamento para ele. Eu acho que esse é o ponto número um, sabe? E em casa a gente vai ajudar essa criança nas dificuldades dela, mas ajudar as crianças a dar o suporte que ela precisa. E não só, deixa eu pensar assim, querer que ela melhore naquilo a sim, qualquer custo. Então, por exemplo, você falou isso da sua colega, né? Que ela tem uma dificuldade de memorização. Então, tem gente que às vezes pensa que, eu vou me forçar a gravar as coisas na cabeça porque eu preciso melhorar a minha memória. Não é. Se você percebe que você tem uma dificuldade na memorização, então vamos traçar ali uma estratégia. Vamos tentar organizar, usar uma agenda de algum jeito, num lugar que fique visível, para você poder utilizar uma estratégia que sim, seja sua, que vai te ajudar a lidar com aquela dificuldade, sem precisar ficar só forçando, forçando, forçando a memória. E com a criança é a mesma coisa. Então, se a gente vê, por exemplo, que eles têm dificuldades no planejamento, vamos trabalhar esse planejamento, vamos desmembrar em tarefas menores.
as grandes tarefas que eles precisam. Vamos dar o suporte, mas tomar cuidado para não dar suporte para não demais, fazer por eles, porque né? senão essa criança também não vai desenvolver a autonomia dela. A gente pode, às vezes, criar um checklist. Então, eu já atendi um menino que uma das queixas era, mas todo dever de casa que ele faz, e todo dever na escola, ele esquece de botar a letra maiúscula, ele esquece de botar a pontuação, enfim, era sempre as mesmas coisas que ele esquecia. Falei, olha, vamos então tentar fazer um checklist de papel? Você pega ali, escreve o que ele precisa conferir sempre que ele termina o dever, plastifica aquilo e deixa com ele e vai reforçando. Olha, terminou o dever de casa? Vamos pegar aqui o checklist. O que a gente tem que ver primeiro? Se eu coloquei a letra maiúscula, então ele vai ler aquilo e vai conferir se ele colocou a letra maiúscula no início de cada frase. Depois ele vai passando para o seguinte. Então, ter isso de maneira mais visível ajuda a criança a ir trabalhando para que uma hora ele automatize aquela questão. E tem que ter uma parceria com a escola também, né? Eu acho que tem que deixar de se ver ali como rivais, né? Para a escola também ver quais políticas de inclusão ela pode fazer para ajudar essa criança. A inclusão da escola é extremamente importante, né? Assim, e o quanto que às vezes a escola ela não favorece o desenvolvimento dessa criança no sentido que é uma criança que está sempre na coordenação, é uma criança que, né, está sempre que os professores eles também não têm essa sensibilidade e esse olhar um pouco mais individualizado para aquele indivíduo. E eu já escutei, assim, de alguns professores, né, que, Maria, mas é uma demanda muito difícil, porque você tem que estar dando conta ali, controlando mais de 20 alunos numa sala de aula, e tudo isso a gente entende, a gente precisa ser empático também com o sistema, né, mas, ao mesmo tempo, é preciso ser implementado estratégias de inclusão para essas crianças e como que a escola pode estar trabalhando junto com a família, porque, como você disse, uma criança que tem TDAH, normalmente, é uma criança que os pais vão estar sempre recebendo cartinha da escola, né? Vão estar recebendo ligação da escola. A escola, a diretora liga, vamos conversar. Então, assim, é um bate e volta constante aí entre a família e a escola. E ao invés de ser um contra o outro, pode ser os dois contra a dificuldade, né? Assim, a gente pode trabalhar como um time em prol dessa criança. E eu já tive outros convidados aqui antes que falaram brevemente sobre inclusão e eles falaram que inclusão hoje é muito mais muito mais uma ilusão, assim, a gente ainda precisa caminhar muito para que haja realmente uma inclusão real nas escolas, no sistema educacional e até mesmo social, né, em shopping, nos cantos que as crianças estão inseridas. Mas muito, muito, muito bom tudo que você falou. E, inclusive, assim, eu recebi algumas perguntas de seguidores antes de fazer esse episódio com você. E uma das perguntas foi justamente sobre o tratamento medicamentoso, né? Sobre a risperidona. Você disse que não ia entrar muito em detalhes sobre medicamento aqui, mas só, assim, queria que você pontuasse rapidamente eficácia, risco e benefício, assim. Você acha eficaz? O que é importante ser visto para decidir com que a criança comece a tomar medicação? Sim. Então, assim, primeiro ponto, que a risperidona não é uma medicação indicada no tratamento do TDAH, tá? Eu vejo muitas crianças recebendo essa indicação. Ela é uma medicação que pode ser utilizada em pediatria, mas ela costuma ter outras indicações. Hoje em dia a gente usa principalmente no manejo de agressividade e agitação nas crianças que estão no transtorno do espectro autista. Então, não é uma medicação indicada para o tratamento das crianças com TDAH, tá? Então, a gente hoje em dia tem um leque grande de medicações, né? A primeira delas, que é o metilfenidato, que o primeiro nome comercial foi a Ritalina, né? Ela tem mais de 50 anos já. Então, são medicações seguras e que a gente sabe que são bem toleradas no longo prazo, tá? A escolha sempre vai ser individualizada, né? Mas, e a gente tem outras linhas também, a gente tem algumas anfetaminas, a gente tem agora uma medicação que chegou mais recente no Brasil, né? Que é uma medicação que já tem mais de 20 anos, mas chegou recente agora, que é a atomoxetina, que também pode entrar ali em alguns casos, mas sempre lembrando que não é porque a medicação é mais recente que significa que ela é a mais indicada, né? Isso não.
Isso não acontece. Mas um lembrete que eu sempre gosto de dar para as famílias, assim, a gente precisa enxergar a medicação como mais uma das formas de tratamento, e não como a última forma de tratamento, sabe? Não é assim, eu só vou tratar quando eu fizer tudo e nada estiver funcionando. Porque às vezes a gente vê aquela criança, ele tá indo bem na escola, as notas dele estão ali acima de 7, acima de 8, mas a que Sim, custo? É uma criança que precisa ficar ali 5 horas estudando depois da escola, né? Eu já tive criança que a professora, que a mãe da criança tinha que quase ser montou uma escola em casa, porque ela tirava xerox dos livros, ela explicava tudo de novo, ela refazia todos os exercícios. E aí, na véspera de prova, ela treinava, e aí botava o professor particular. Enfim, ele estava dando conta, mas a que exato. custo, né? Aos custos de não conseguir fazer uma atividade física, de não ter um tempo para brincar, de não ter um tempo para descansar, de estar sempre precisando estudar muito mais do que os colegas para ter ali um desempenho Sim. mediano. Então, a gente vê ali os efeitos colaterais da medicação, e isso não falando nem só do TDAH, né? Qualquer medicação sempre vai ter efeito colateral, não existe. Se uma medicação ela tem um efeito colateral nulo, significa que a eficácia dela é nulo. Isso é um princípio básico da farmacologia, né? Então, claro que sempre vão existir efeitos colaterais. A gente tanto tem que saber quando iniciar a medicação e quando suspender, porque a gente, quando começa, é porque acredita-se que a maior parte vai ter uma resposta satisfatória, mas pode ser que ela Sim. não tenha. Mas quando a gente opta por medicar, é porque a gente acredita que os custos da não medicação são Uhum. muito maiores, né? Tanto pelas consequências no longo prazo, quanto também pelo prejuízo que está trazendo ali aquela Sim. criança, tá? Mas a gente tem que parar também de achar que risperidona é tratamento do TDAH, porque Tá. não é. Ótimo, excelente. A outra pergunta foi, Carol, fico muito confusa entre diagnóstico de autismo, TDAH e superdotação. Como, como saber qual é qual? E aí, claro que isso aí, só isso daí a gente precisava de um episódio inteiro para falar sobre as especificidades de cada um. Mas por alto, se existe uma maneira por alto de falar, de responder essa pergunta, como que você diferenciaria? Eu falo assim, na teoria é muito simples, né? Então, se você vai ler ali as definições de cada quadro, né? Então, no espectro autista, por exemplo, a base do diagnóstico é você ter um déficit na comunicação e na reciprocidade social e um padrão mais restrito de Sim, interesses. O TDAH, a gente já tem esse comportamento mais desatento e mais hiperativo. Nas altas habilidades, a gente tem ali aquela tríade, né, que vai se manifestar por uma facilidade do aprendizado, persistência meta e criatividade. Então, assim, a gente tem critérios teóricos que são muito diferentes. Então, assim, numa questão de prova, você diferencia fácil. Mas na prática, tem uma sim, interface muito grande. Então, tem alguns sinais, por exemplo, que a gente pode apresentar em qualquer um desses três quadros. A rigidez, baixa flexibilidade cognitiva, ela pode estar presente tanto no TDAH quanto numa criança com altas habilidades, embora ela tenha sim. origens distintas, né? No autismo, por exemplo, ele vai ter essa dificuldade com a teoria da mente, que é a dificuldade de entender o outro, de inferir o que o outro está pensando. Então, eu vou achar que o outro está pensando igual a Uhum. mim, né? Num quadro de altas habilidades, por exemplo, são crianças que são muito racionais, e aí aquilo ali na cabeça dela é tão óbvio que chega a ser difícil ela entender que uma outra pessoa pode pensar diferente, né? Caramba, é tão interessante decorar as bandeiras dos países que eu não consigo entender como você não acha legal, porque é muito legal decorar as bandeiras dos países, né? E no TDAH a gente também vai ter por essa disfunção executiva. Então, na prática, nem sempre Sim, é fácil. E o que eu costumo dizer, assim, no livro, né, a gente consegue colocar ali tudo em caixinhas. Quando a gente fala de diversidade humana, tem gente que vai ficar no meio do sim, caminho, né? Eu falo, é igual você fazer a classificação do IBGE, né? Eu vou classificar as pessoas como branco, como negros, como pardos, né? Tem gente que vai ficar ali no meio do caminho, caramba, tem uma população totalmente miscigenada. Se você pegar 100 brasileiros, você vai conseguir colocar ali todo mundo numa uhum, caixinha, né? A gente sabe que não consegue. Quando a gente fala de diversidade neurológica, é a mesma questão. Então, vai ter gente que vai ficar ali em cima do muro, e aí eu acho que nós profissionais temos também que olhar com humildade, de parar de querer achar que é só a nossa visão
já entra até um pouco da visão profissional de cada um. Talvez você estuda mais uma área, eu vou olhar mais desse lado, o outro vai olhar mais desse, eu vou tentar ver onde é que está esse prejuízo. E às vezes acontece mesmo, né? Na minha visão, eu acho que a principal questão é um TDAH. Para você, Carol, pode parecer mais um transtorno do espectro autista, porque realmente a gente não consegue, não existe assim um muro que separe os transtornos, né? E embora isso seja angustiante para as famílias, né? Eu entendo, em geral, quando isso acontece é porque os sintomas não trazem um prejuízo tão intenso, então acaba sendo algo bom. E a gente vai focar ali muito mais em aonde está esse prejuízo do que no nome por si só. Eu queria terminar o episódio com uma mensagem de que a gente falou aqui sobre TDAH, a gente falou sobre autismo, a gente, né, você pontuou um pouco as superabilidades, mas é sempre importante trazer o humano por detrás desse diagnóstico, né? Que aquela criança, que aquele adulto, ele não é o TDAH, ele não é o autismo. Existe um humano por detrás que precisa de todo um acolhimento e um olhar para além do diagnóstico. E essa é a importância do profissional que vocês escolherem também, né? Para olhar para o filho de vocês ou para vocês, que é importante entender que é muito para além, que existe um ser humaninho ali, com gostos, com vontades, e que nasceu com aquela condição, mas que nós podemos entender que são condições que vêm com desafios e que também vêm com aspectos positivos e potencial de desenvolvimento, né? Assim, porque não é porque o seu filho recebeu esse diagnóstico que acabou a vida e agora é só coisa ruim. Não é bem assim. Então, eu queria terminar só o episódio de hoje, já que a gente falou muito sobre diagnóstico, lembrar a todos vocês que existe um humano por detrás de todos os diagnósticos. Eu queria agradecer, Luciane, a sua presença aqui no Apegados. Foi um imenso prazer ter a sua presença aqui. E se vocês ouviram esse episódio, que vocês acharam interessante, compartilhem com outras famílias para expandir essa mensagem. Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, vai lá dar, porque tudo isso ajuda também a expandir a nossa mensagem. Uma outra maneira que você tem de contribuir com os episódios futuros do Apegados, né? Porque o Apegados ele é um projeto totalmente independente. E agora eu criei uma conta no apoia.se/apegados. Se você vem aqui toda semana, se você encontra realmente muito conteúdo bom aí para estar ajudando você, inclusive de forma profissional, que realmente tudo aqui é feito com muito carinho, com muito cuidado, e nós nós temos custos, né? Então, se você quer colaborar da maneira como você quiser, vai lá no apoia.se/apegados. Agradeço demais a contribuição de todos vocês. Eu espero que esse episódio tenha ajudado. Eu vou deixar todas as informações da Luciane aqui no link desse episódio. Inclusive, ela acabou de lançar um livro lindo. Então, vou colocar tudo aqui na descrição desse episódio, se você quiser conhecer melhor o trabalho dela, se você quiser entrar em contato com ela. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e nos vemos no próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.